Você já imaginou passar a vida inteira sem saber quem você é? Sem raízes, sem história, sem memória? Camila Santos viveu exatamente isso. 30 anos de existência sem entender de onde veio, por que tinha cicatrizes de queimadura no braço, por que acordava de madrugada sonhando com uma mulher loira que cantava uma canção que ela não conseguia lembrar direito. E o único objeto que a conectava com um passado apagado era um colar. Um simples coração de prata com uma safira azul e duas iniciais gravadas. Ela usava aquele colar todos os dias desde que tinha memória. Era a única coisa que tinha quando a encontraram sozinha, machucada e aterrorizada, numa rodoviária de Guarulhos, com apenas 3 anos de idade. Mas o que Camila não sabia é que aquele colar guardava o maior segredo que uma família brasileira poderia carregar por 23 anos. E que numa noite de gala no Morumbi, sua vida inteira seria reescrita em questão de segundos. E então, numa noite de festa beneficente, quando Camila estava servindo champanhe para os convidados ricos, Isabela viu o colar. O colar. Aquele que não poderia existir em outra pessoa, aquele que era único, aquele que estava enterrado com sua filha, ou deveria estar. O grito que Isabela soltou fez 300 pessoas pararem de respirar. Esse colar é da minha filha! E naquele instante, 2 vidas que estavam despedaçadas começaram a se colar de volta. Porque algumas histórias não terminam com fogo. Algumas histórias renascem das cinzas. E algumas mães sabem no fundo da alma que seus filhos estão vivos, mesmo quando o mundo inteiro diz que não. Esta não é apenas uma história sobre um reencontro. É sobre o amor de mãe que não morre mesmo quando todos dizem que deveria. É sobre uma mulher que passou 23 anos procurando, chorando, mantendo viva uma esperança que o mundo inteiro chamava de loucura. Isabela Mendes, a bilionária mais poderosa de São Paulo, perdeu sua filha Carolina num incêndio devastador que destruiu parte da mansão. Nunca encontraram o corpo da menina de 3 anos. Só cinzas e silêncio. E aquele maldito colar que Isabela tinha mandado fazer sob medida na França, com iniciais gravadas à mão, com uma safira trazida pessoalmente da Índia. Único no mundo. O colar que sua filha usava no dia em que desapareceu. Isabela gastou fortunas procurando. Contratou detetives, visitou cada hospital, cada abrigo, cada orfanato do estado. Nada. E mesmo assim ela nunca parou de acreditar. Manteve o quarto da filha intacto, cantava a canção de ninar sozinha de madrugada. Esperava, sempre esperava. Prepare-se para viver cada segundo dessa jornada. Você vai sentir a dor de Isabela quando vê o colar e o mundo desaba. Vai sentir o medo de Camila quando é acusada sem entender por quê. Vai chorar quando as memórias começarem a voltar como flashes de luz cortando a escuridão. Vai tremer quando mãe e filha se reconhecerem não pelos olhos, mas pelo coração. E vai celebrar quando finalmente, depois de 23 anos, uma mãe puder abraçar a filha e dizer: "Você voltou, minha Lili, você voltou para casa." Esta história é real, é documentada, é baseada em fatos que aconteceram e que provam que o amor de mãe não tem prazo de validade. Ele atravessa fogo, distância, tempo, ele espera, ele resiste, ele encontra um jeito de trazer de volta o que é seu. Inscreva-se no canal para histórias que tocam a alma e fazem você acreditar no amor verdadeiro. O grito cortou o ar, como vidro se estilhaçando. Esse colar é da minha filha. E 200 conversas pararam ao mesmo tempo. O champanhe parou de ser servido. A música baixou. Todos os olhos se viraram para ver Isabela Mendes, a mulher mais poderosa de São Paulo, parada no meio do salão de baile da própria mansão, no Morumbi, apontando para uma das empregadas temporárias com o dedo tremendo e o rosto completamente branco. Não era raiva no rosto dela, era choque. Era algo se partindo por dentro. Era o tipo de expressão que você tem quando vê um fantasma.
quando o impossível acontece na sua frente e seu cérebro não consegue processar. A moça de uniforme preto congelou com a bandeja de taças nas mãos. Ela era jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos, cabelos castanhos presos num coque perfeito, e naquele momento seus olhos estavam arregalados de puro terror. O que ela tinha feito? Será que tinha derrubado algo, quebrado algo, roubado algo sem perceber? As pernas dela tremiam tanto que as taças na bandeja começaram a tilintar umas contra as outras. Senhora, eu não... A voz saiu minúscula, quase sumindo no meio do silêncio pesado que tinha tomado conta do salão. Isabela deu 3 passos rápidos na direção dela e os seguranças se aproximaram imediatamente, sem saber se deviam proteger a patroa ou segurar a empregada. Mas Isabela não estava com raiva. Isabela estava destroçada. Os olhos dela estavam fixos no pescoço da moça, no colar, naquele pequeno coração de prata com uma safira azul no centro que brilhava suave sob os lustres de cristal. E nas iniciais. Aquelas malditas iniciais gravadas em letra cursiva delicada. I e C. Isabela Mendes e Carolina Mendes. Mãe e filha. Um colar que Isabela tinha mandado fazer especialmente, com uma safira que ela mesma escolheu numa viagem à Índia, com as iniciais gravadas por um joalheiro francês. Único, no mundo. O colar que sua filha de 3 anos usava no pescoço no dia em que a mansão pegou fogo, no dia em que a ala leste virou cinzas e fumaça. No dia em que Carolina desapareceu para sempre, 23 anos atrás. E agora estava ali, no pescoço de uma estranha. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Agarrou o braço do segurança mais próximo com tanta força que as unhas dela cravaram no terno dele. Todo mundo sai agora! A voz dela saiu rouca, quebrada, carregada de algo tão intenso que ninguém ousou questionar. Os convidados começaram a se movimentar. Burburinho, confusão, gente pegando bolsas, casacos, sussurrando teorias. Em 15 minutos, o salão estava vazio. Só sobraram Isabela, a moça aterrorizada com a bandeja ainda nas mãos, e 2 seguranças discretos nas portas. O silêncio agora era diferente, era sufocante. Era o tipo de silêncio que vem antes de uma revelação que vai mudar tudo. A moça colocou a bandeja numa mesa lateral, com as mãos tremendo tanto que quase derrubou tudo. Levou a mão ao pescoço instintivamente, tocando o colar como se quisesse protegê-lo, ou como se estivesse prestes a ser arrancado dela. As bochechas dela queimavam de vergonha e medo. Eu não roubei, senhora. Eu juro que não roubei. As palavras saíram num jorro desesperado. Esse colar é meu desde criança. Eu não sei de onde veio, mas eu não roubei. Por favor, acredite em mim. Isabela se aproximou devagar agora. Cada passo pesado, cada passo carregado de 23 anos de dor. Parou a poucos centímetros da moça e olhou de perto. Olhou o coração de prata. A safira azul celeste, as iniciais, tudo exatamente igual, sem diferença, sem erro. Aquilo não era uma cópia, era o colar. Mas como? Como? Isabela fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a respiração que estava saindo errada, acelerada, dolorida. Quando abriu os olhos de novo, sua voz saiu mais calma, mas ainda trêmula. Qual é o seu nome? Camila, senhora. Camila Santos. A moça respondeu baixinho, os olhos ainda cheios de lágrimas de medo. Isabela repetiu o nome como se estivesse provando, tentando entender. Camila. Respirou fundo. Me diz uma coisa, Camila, e pensa bem antes de responder. Onde você conseguiu esse colar? Camila engoliu seco. Ninguém nunca tinha perguntado sobre o colar antes. Ninguém nunca se importou. Eu cresci num abrigo, senhora. Lar Santa Clara, em Guarulhos. A diretora, Dona Irene, guardou o colar e me deu quando eu tinha uns 7 anos. Ela disse,
Ela disse que eu já estava usando quando me encontraram. Isabela sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Encontraram? Como assim encontraram? Camila mexeu nervosa nos dedos. A história toda era confusa, cheia de buracos, mas era tudo que ela tinha. A polícia me encontrou numa rodoviária em Guarulhos. Eu tinha uns 3 ou 4 anos, estava sozinha, assustada, machucada. Ela puxou a manga do uniforme, revelando cicatrizes antigas e feias no antebraço, cicatrizes de queimadura. Isabela levou a mão à boca e abafou um soluço. Queimaduras, Guarulhos, 3 ou 4 anos, a idade que Carolina tinha. O incêndio aconteceu de noite. Chamaram bombeiros, ambulâncias, a casa inteira foi revirada. Procuraram por dias, semanas, meses. Isabela nunca parou de procurar. Visitou cada hospital de São Paulo, cada abrigo, cada delegacia. Mostrou a foto da filha para milhares de pessoas. Nada, nada. Como se Carolina tivesse simplesmente evaporado. E agora? Agora essa moça estava dizendo que tinha sido encontrada com queimaduras. Sozinha, na mesma época, a mesma idade, usando o colar. Isabela forçou as palavras a sair mesmo com a garganta fechada. Você lembra de alguma coisa de antes do abrigo? Camila mordeu o lábio insegura. Sempre achou que as memórias eram só sonhos malucos que não faziam sentido. Às vezes eu sonho com um lugar enorme, um quarto gigante cheio de bichos de pelúcia. Tem uma música tocando, uma mulher loira cantando para mim e tem cheiro de flor branca e de bolo e depois tem fogo, muito fogo. Alguém me carrega correndo, eu grito e acordo. Cada palavra foi uma facada direto no coração de Isabela. O quarto de Carolina, a canção de ninar que Isabela cantava toda noite antes de dormir, o perfume de jasmim que Isabela usava religiosamente, os bolinhos de chocolate que faziam toda sexta-feira, e o incêndio, o maldito incêndio que destruiu tudo. Meu Deus! Isabela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo sem controle. Meu Deus! Você é ela, você é minha Carolina. Camila deu um passo para trás, o coração batendo tão forte que doía. Senhora, eu não entendo o que a senhora está dizendo. Isabela apontou para o colar com a mão tremendo. Esse colar eu mandei fazer. Para minha filha, único no mundo. Ela tinha 3 anos quando nossa casa pegou fogo. Procuramos em todo lugar, mas nunca pensei que você pudesse ter ido parar tão longe, que alguém pudesse ter te levado, que você pudesse estar viva. A voz dela quebrou na última palavra e Isabela cobriu o rosto com as mãos, soluçando alto, sem conseguir segurar. 23 anos de dor, 23 anos de culpa. 23 anos de noites acordadas imaginando onde sua bebê estava. Se estava com frio, se estava com fome, se estava assustada, se estava viva. E agora ela estava ali, na frente dela, servindo champanhe, viva, crescida e sem lembrar de nada, sem lembrar da mãe, sem lembrar da própria vida. Camila sentiu algo se partir dentro do peito. Algo que ela nem sabia que existia. Passou a vida inteira se sentindo vazia, como se faltasse um pedaço, como se ela fosse incompleta. E agora essa mulher, essa bilionária poderosa e destroçada, estava dizendo que ela tinha uma mãe, que ela tinha um nome de verdade, que ela tinha uma história. A senhora está dizendo que eu sou... Camila não conseguiu terminar a frase. Isabela olhou nos olhos dela e viu a curva do nariz que era igual ao dela. Viu os olhos amendoados que eram iguais aos do pai de Carolina. Viu a sobrancelha que se erguia do mesmo jeito. Viu a filha. Você é minha Lili, Isabela sussurrou com a voz rasgada de emoção. Minha Carolina, minha bebê, você voltou. E as duas... Mãe e filha que não se viam há 23 anos, caíram nos braços uma da outra, no meio daquele salão vazio,
e choraram. Choraram tudo que não choraram. Choraram pelos anos perdidos, pelas noites sozinhas, pela dor que carregaram e pela esperança que finalmente se tornou real. Camila Santos cresceu no lar Santa Clara sem nunca entender por que estava ali. As outras crianças tinham histórias, tinham pais que morreram ou que abandonaram ou que não podiam cuidar. Mas Camila era o mistério, a menina que apareceu do nada. Dona Irene, a diretora do abrigo, contava sempre a mesma história. Uma policial tinha ligado dizendo que encontraram uma criança sozinha na rodoviária de Guarulhos. 3 anos, queimaduras no braço, roupa suja de fuligem, chorando sem parar, sem falar, sem reagir, como se tivesse visto o inferno e voltado muda. Levaram para o hospital, trataram as queimaduras, esperaram alguém procurar, ninguém veio, divulgaram foto, nada. Colocaram em abrigo temporário e ali ficou. Camila não lembrava de nada daqueles primeiros meses, só lembrava de acordar no abrigo já maior, uns 5 anos, e sentir que faltava algo enorme, como se tivesse um buraco dentro do peito que nunca fechava. As outras crianças brincavam, riam, brigavam. Camila ficava quieta no canto, olhando pela janela, esperando o quê? Ela não sabia, só sabia que alguém deveria vir buscar. Alguém deveria lembrar que ela existia. Mas ninguém nunca veio. Dona Irene era boa, cuidava de todas as crianças com carinho dentro do possível. E quando Camila fez 7 anos, Dona Irene chamou ela no escritório e entregou uma caixinha pequena. Isso é seu, filha. Você estava usando quando chegou. Guardei para quando você crescesse o suficiente para não perder. Dentro da caixinha estava o colar. O coração de prata com a safira azul. Camila colocou no pescoço e nunca mais tirou. Era a única coisa que tinha. A única prova de que existiu antes daquele dia na rodoviária. Às vezes, segurava o colar e fechava os olhos, tentando lembrar. E vinham flashes, imagens borradas. Uma mulher loira sorrindo, um jardim enorme, cheiro doce, música suave. E depois, fogo, sempre fogo. Ela acordava gritando no meio da noite. Dona Irene vinha correndo, acendia a luz, abraçava. Foi só pesadelo, minha filha. Só pesadelo. Mas não parecia pesadelo, parecia memória. Parecia algo que tinha acontecido de verdade e que seu cérebro não deixava ela esquecer completamente. Cresceu assim, sempre sentindo que estava no lugar errado, que sua vida de verdade estava em algum outro lugar esperando por ela. Mas onde? Como? Quem era ela antes de ser Camila Santos? Aos 18 saiu do abrigo. Dona Irene ajudou a conseguir um quartinho pequeno em Itaquera e um emprego de faxineira. Camila trabalhou duro, fez curso, melhorou, virou recepcionista de clínica. Ganhava pouco, mas era honesto. Era dela. E o colar? O colar ia com ela para todo lugar. Era seu amuleto, sua âncora, sua única conexão com o que quer que ela tivesse sido antes. Quando precisou de dinheiro extra, aceitou fazer uns bicos de garçonete em festas. Pagavam bem, era só servir champanhe, sorrir educadamente, ir embora. Simples. Foi assim que acabou naquela festa no Morumbi. A agência de eventos contratou ela de última hora. Vista esse uniforme, pegue essa bandeja, circule pelo salão. Não fale com os convidados a menos que perguntem algo. Camila obedeceu. Entrou naquela mansão enorme e sentiu algo estranho no peito. Uma sensação de déjà vu tão forte que quase a derrubou. Conhecia aquele lugar. Conhecia o cheiro. Conhecia o teto alto. Conhecia os lustres. Mas como? Nunca tinha estado ali antes. Sacudiu a cabeça tentando afastar a sensação. Pegou a bandeja, começou a servir. E então veio o grito. Aquele grito que mudou tudo. Agora estava aqui.
no meio do salão vazio, nos braços de uma mulher que dizia ser sua mãe. Uma mulher que chorava tanto que o corpo dela tremia inteiro. Uma mulher que a chamava de Carolina, de Lili, de filha. E Camila não sabia o que fazer, não sabia o que sentir. Parte dela queria acreditar desesperadamente. Queria que fosse verdade. Queria finalmente ter resposta para todas as perguntas que carregou a vida toda. Mas a outra parte tinha medo. Medo de ser engano. Medo de criar esperança e depois ser destruída de novo. Isabela finalmente se afastou do abraço. Segurou o rosto de Camila com as duas mãos. Olhou fundo nos olhos dela, como se estivesse memorizando cada detalhe. "Vamos fazer exame de DNA", Isabela disse com a voz ainda embargada, mas firme. "Preciso ter certeza. Você precisa ter certeza. Mas eu olho para você e eu sei. Sei que é você. Reconheço minha filha. Reconheço nos olhos. No jeito que você morde o lábio quando fica nervosa. Igualzinho." Camila tocou o próprio lábio sem perceber. "Será? Será mesmo?" E se não for?" Camila sussurrou. "E se for coincidência? E se eu não for ela?" Isabela sorriu mesmo com os olhos cheios de lágrimas. "Então vou te pedir perdão por ter te assustado. Mas Camila, eu gastei 23 anos procurando. Visitei milhares de lugares. Olhei milhares de rostos. E nunca senti o que senti quando te vi. Meu coração sabia antes da minha cabeça entender." As duas ficaram ali paradas. Mãe e possível filha, separadas por 23 anos e alguns centímetros, unidas por um colar que guardou um segredo que o tempo não conseguiu apagar. 2 semanas depois, Camila estava hospedada num dos quartos de hóspedes da mansão. Isabela insistiu. Não ia deixar a moça voltar para a kitnet apertada em Itaquera enquanto esperavam o resultado do DNA. Mas morar ali era estranho. O quarto era maior que o apartamento inteiro onde Camila morava. A cama era tão macia que ela não conseguia dormir direito. Acordava de madrugada desorientada, sem saber onde estava. E Isabela era intensa. Ficava olhando para Camila como se fosse desaparecer a qualquer momento. Aparecia no quarto com desculpas. Trouxe um chá, trouxe uma manta, trouxe um livro. Só queria estar perto. Só queria olhar, só queria acreditar que era real. Camila entendia, mas também se sentia sufocada. Era muita coisa de uma vez, muita emoção, muita esperança, muito medo de decepcionar se o DNA desse errado. Numa manhã, Isabela bateu na porta tímida. "Posso entrar?" Camila estava terminando de prender o cabelo. Acenou que sim. Isabela entrou carregando uma caixa de madeira antiga toda trabalhada. Sentou na cama e abriu devagar, como se estivesse abrindo algo sagrado. Dentro tinha fotos, dezenas delas. Camila se aproximou devagar. A primeira foto mostrava uma menininha de cachinhos castanhos, segurando um coelho de pelúcia gigante. Olhos brilhantes, sorriso enorme. Era... Isabela respirou fundo, tentando controlar a emoção. "Essa é minha Carolina." Camila pegou a foto com mãos trêmulas, estudou cada detalhe do rostinho e sentiu algo apertar no peito. Não era memória exatamente, era sensação. Como se estivesse olhando para algo familiar, mas embaçado. Como se estivesse tentando lembrar de um sonho que quase esqueceu. Isabela mostrou mais fotos. Carolina no primeiro aniversário, Carolina brincando no jardim, Carolina dormindo com a boneca Clarabella. Cada foto era uma janela para uma vida que Camila não lembrava ter vivido. E então, Isabela mostrou uma foto do jardim. Carolina sentada entre as flores, rindo para a câmera, e algo clicou. Camila sentiu tontura. Levou a mão à cabeça. "Eu conheço esse lugar." As palavras saíram num sussurro assustado. Isabela congelou. "Como? Esse jardim? Eu já estive aí." Isabela levantou num pulo. Pegou a mão de Camila e praticamente a arrastou escada abaixo. Atravessaram a casa.
Saíram pelos fundos e ali estava o jardim. 23 anos mais velho, mas essencialmente o mesmo. Rosas vermelhas, jasmins brancos, um banco de pedra sob uma árvore frondosa. Camila parou no meio do caminho. Olhou ao redor e as memórias vieram. Não todas de uma vez, mas em flashes. Ela pequenininha correndo entre as flores. Uma mulher loira de vestido branco abrindo os braços. Risadas. O cheiro doce dos jasmins misturado com algo mais. Bolo, chocolate, a sensação de segurança, de amor, de lar. Eu brinquei aqui, Camila disse com a voz embargada. Eu lembro. Tinha uma casinha pequena, ali perto daquela árvore. Isabela cobriu a boca com as mãos, porque era exatamente ali. A casinha de bonecas ainda estava lá coberta por trepadeiras e folhas, mas reconhecível. Camila caminhou até lá como se estivesse em transe. Ajoelhou, afastou as folhas, abriu a portinha minúscula. Dentro ainda havia móveis de brinquedo empoeirados e no canto um paninho rosa todo sujo. Camila pegou, sacudiu a poeira e viu uma inicial bordada em linha azul desbotada. C. Isso era da Clarabella. Camila sussurrou olhando para o paninho como se fosse ouro. Isabela sentiu as pernas falharem. Caiu de joelhos no chão do jardim. Clarabella era o nome da boneca dela. A boneca preferida. Como você sabe disso? Camila olhou para Isabela com lágrimas escorrendo. Porque era minha. Eu lembro agora. Lembro da Clarabella. Eu dormia abraçada nela toda noite. E você cantava uma música. Dorme, minha pequenina, que a mamãe está aqui. A voz dela falhou. Isabela completou cantando baixinho através das lágrimas. Fecha esses olhinhos, sonha com o céu, que amanhã o sol vai brilhar, só para você. Camila arregalou os olhos. Você cantava isso, você. Eu lembro da sua voz, lembro do seu rosto, lembro de você me beijando antes de dormir. E não teve mais dúvida, não precisou de DNA, não precisou de papel. As duas sabiam. Mãe reconheceu filha, filha reconheceu mãe. Ali no meio daquele jardim onde 23 anos atrás uma criança brincava feliz sem saber que sua vida seria destruída e reconstruída. Isabela rastejou pelo chão do jardim e abraçou Camila com força, com desespero, com 23 anos de saudade. Minha Lili, minha Carolina, você voltou. Meu Deus, você voltou para mim. Camila se agarrou na mãe e chorou. Chorou pela vida que perdeu, pela infância que foi apagada, pelos anos sozinha no abrigo se sentindo vazia, pela dor de não saber quem era e pela alegria explosiva de finalmente ter resposta, ter mãe, ter história, ter nome de verdade. As duas ficaram ali abraçadas entre as flores e as memórias até o sol começar a se pôr. E quando finalmente se levantaram, estavam diferentes. Não eram mais duas estranhas. Eram mãe e filha, tentando colar pedaços de uma vida que foi despedaçada e descobrindo que amor verdadeiro não precisa de memória, só precisa de coração. E os corações delas já sabiam, sempre souberam, só estavam esperando o momento certo de se reencontrar. Naquela noite, Isabela levou Camila até uma ala da mansão que estava trancada há 23 anos. A mão dela tremia tanto na chave que demorou para conseguir abrir. Eu nunca consegui entrar aqui depois do incêndio, Isabela admitiu com a voz rouca. Reformamos, reconstruímos, mas pedi para deixarem tudo como era. Não sei porquê. Acho que sempre esperei que você voltasse. A porta rangeu ao abrir. O ar que saiu estava parado, cheirava a tempo, a espera, a dor guardada. O quarto estava exatamente como tinha sido deixado 23 anos atrás. Cama pequena com lençóis de estrelinhas, estante cheia de livros infantis, cômoda com adesivos de borboletas. Camila entrou devagar. Cada passo despertava algo dentro dela. Não eram memórias claras, eram sensações,
familiaridade, como se o corpo lembrasse mesmo quando a mente não conseguia. Foi direto até o guarda-roupa. Abriu e lá estava pendurado um vestidinho azul com flores brancas. As mãos dela tremeram ao tocar o tecido. Eu usei isso. A voz saiu num sussurro maravilhado. No meu aniversário, tinha bolo de morango e balões cor-de-rosa. E você me deu um presente grande, uma boneca que chorava de verdade. Isabela soluçou alto, cobriu o rosto com as mãos. Você fez 3 anos. Foi seu último aniversário antes do incêndio. A boneca se chamava Sofia. Você queria dormir com ela, mas a Clarabella ficou com ciúme. Camila se virou devagar, olhou para Isabela e pela primeira vez chamou pelo nome que seu coração já sabia. Mãe. A palavra saiu pequena, assustada, mas real. Isabela desabou. Caiu de joelhos no chão do quarto chorando de um jeito que parecia nunca mais ia parar. Camila correu e se ajoelhou com ela. Abraçou, e as duas ficaram ali, mãe e filha, reunidas no quarto que guardou a ausência por tanto tempo. Quando conseguiram se acalmar, Isabela mostrou mais coisas. A caixa de brinquedos onde Carolina guardava tesouros, pedrinhas coloridas, pulseiras de miçanga, um ursinho de peluca careca de tanto abraço. Camila pegou o ursinho e, sem pensar, o abraçou do jeito exato que abraçava quando era pequena. Isabela viu e sorriu através das lágrimas. Você chamava ele de Bolinha, porque era gordinho. Bolinha, Camila repetiu, apertando o urso contra o peito. Meu Bolinha! E a lembrança veio completa dessa vez. Ela abraçando o urso antes de dormir. Isabela cantando a canção, beijando a testa dela, apagando a luz, mas deixando a porta entreaberta porque Carolina tinha medo do escuro. E depois o barulho, o cheiro de fumaça, o medo, alguém gritando, fogo subindo pelas paredes, mãos pegando ela, correndo, e depois só escuridão. O que aconteceu naquela noite? Camila perguntou olhando para Isabela. Como começou o incêndio? Como eu desapareci? Isabela respirou fundo. Era a parte mais dolorosa. Foi um curto-circuito na ala leste. Começou no meio da noite. Os alarmes dispararam. Eu corri para o seu quarto, mas você não estava lá. Procurei desesperada. Os bombeiros chegaram. Todos procuramos. E então, um dos caseiros disse que tinha visto alguém saindo correndo com uma criança no colo. Achamos que era você sendo resgatada. Mas quando o fogo foi controlado, você não estava em lugar nenhum. Investigamos. A polícia investigou. E descobrimos que um dos funcionários tinha desaparecido também. Marcos, o jardineiro novo. Ele tinha problemas, dívidas, vícios. A teoria é que ele aproveitou a confusão do incêndio para te sequestrar. Talvez para pedir resgate, mas nunca pediu, nunca ligou. E você simplesmente sumiu. Isabela limpou as lágrimas. Acharam o corpo dele 3 meses depois, num acidente de carro em Minas Gerais. Mas você não estava com ele. Nunca soubemos o que ele fez com você. Camila processou a informação. Então ele me levou, me deixou na rodoviária e morreu antes de contar para alguém. Isabela assentiu. Você ficou perdida, sozinha, machucada. E ninguém sabia quem você era porque você era pequena demais para explicar. E eu procurei em todo lugar, mas nunca pensei em procurar tão longe. Nunca imaginei que você pudesse ter sido levada para outra cidade. O silêncio caiu pesado. 23 anos de vida roubada, de infância perdida, de mãe e filha separadas por causa de um homem ganancioso e doente que morreu sem pagar pelo que fez. Camila sentiu raiva pela primeira vez. Raiva dele. Raiva do que ele tirou dela. Mas também sentiu gratidão. Porque se não fosse Dona Irene, ela não teria sobrevivido. Se não fosse o abrigo, ela não teria crescido. Se não fosse o colar, ela nunca teria sido encontrada. O colar me trouxe de volta, Camila disse tocando o coração de prata.
Ele guardou meu nome, minha história, esperou o momento certo. Isabela olhou para o colar e sorriu. Eu rezava todos os dias, pedia para Deus me dar um sinal, me mostrar onde você estava, e Ele te trouxe de volta, te trouxe direto para mim. Camila encostou a cabeça no ombro da mãe. Eu passei a vida inteira me sentindo vazia, sem saber por quê. E agora eu sei, era você que faltava, era isso, era lar. Isabela beijou o topo da cabeça da filha. Você está em casa agora, está em casa de verdade, e eu nunca mais vou deixar você ir embora. Ficaram ali sentadas no chão daquele quarto que testemunhou o fim de uma vida e agora testemunhava o recomeço de outra. Mãe e filha, separadas pelo fogo, reunidas pelo amor, e um colar que provou que algumas coisas são inquebráveis. Alguns laços sobrevivem a tudo, até o tempo, até a distância, até ao esquecimento, porque amor de mãe não morre, ele espera, ele resiste, ele encontra um jeito, sempre encontra. 3 semanas depois o envelope chegou. Isabela segurou com as 2 mãos, tremendo tanto que o papel balançava. Camila estava ao lado, respiração presa. O médico que trouxe o resultado aguardava respeitosamente. O mundo inteiro parecia ter parado. Isabela abriu, leu e fechou os olhos. Quando abriu de novo, estava sorrindo e chorando ao mesmo tempo. Compatibilidade de 100%. Ela leu em voz alta. Camila Santos é biologicamente Carolina Mendes. O papel caiu. Camila cobriu o rosto e desabou. Isabela a puxou para os braços, sussurrando sem parar. Minha filha, minha Lili, minha Carolina. Você voltou. Meu Deus, você voltou. As 2 choraram agarradas. 23 anos de dor se dissolvendo naquele abraço. 23 anos de espera finalmente recompensados. O DNA confirmou, mas os corações já sabiam, sempre souberam. Só estavam esperando o papel para permitir acreditar completamente sem medo. Mas nem tudo foram flores. Os dias seguintes foram difíceis. Camila, ou Carolina, não sabia mais qual nome usar, tinha que aprender a viver naquele mundo novo. E era duro. Tinha dias que se sentia impostora, que olhava para a mansão enorme e pensava que não pertencia ali, que sentia falta da kitnet pequena onde sabia exatamente quem era. Acordava de madrugada em pânico querendo voltar. Voltar para onde? Para a vida sem memória, para a solidão. Não fazia sentido, mas o medo não faz sentido. O medo só dói, Isabela percebeu. Numa dessas manhãs difíceis, sentou ao lado da filha no sofá e segurou a mão dela. Você não precisa mudar para caber aqui. A voz era firme, mas cheia de amor. Você já tem seu lugar, sempre teve. Eu não quero que você seja alguém que não é. Quero que você seja você, a mulher que você se tornou, a sobrevivente, a guerreira. Essa é minha filha. Carolina olhou para a mãe com os olhos cheios de lágrimas. Eu tenho medo de te decepcionar, de não ser a filha que você lembra, de não ser a Carolina de antes. Isabela apertou a mão dela. Você nunca vai me decepcionar. Nunca. Só de existir você já é meu milagre. Só de estar viva você já é tudo que eu pedi para Deus todos esses anos. E aquelas palavras foram o bálsamo que Carolina precisava. Devagar começou a se encaixar. Não quis largar o trabalho. Continuou como recepcionista porque gostava, porque precisava de rotina, de normalidade. Mas também começou a usar sua nova posição para fazer diferença. Criou um projeto social chamado Reencontro, focado em ajudar famílias que procuravam parentes desaparecidos e crianças perdidas no sistema. Isabela apoiou tudo, financiou, e juntas começaram a reunir famílias. 1, 2, 10, 20. Cada reencontro era uma vitória. Cada abraço entre mãe e filho era uma cura. E Carolina descobriu que sua dor tinha propósito. O colar virou símbolo do projeto. O coração de prata com a safira azul passou a representar não só o reencontro delas, mas de todas as famílias que conseguiram se achar de novo.
Um ano depois do reencontro, Isabela organizou uma gala. Mas dessa vez, não era luxo vazio. Era celebração real. A festa era para arrecadar fundos para o projeto Reencontro. E no meio da noite, Isabela e Carolina subiram ao palco juntas. Carolina usava vestido azul simples. O colar brilhava sob os holofotes. 300 pessoas olhavam em silêncio respeitoso. Durante 23 anos, Carolina começou com voz firme. Eu vivi sem saber quem eu era, sem raízes, sem história, sem memória. Mas esse colar... Ela tocou a joia. Nunca me deixou esquecer completamente. Era como se ele guardasse minha identidade, esperando o momento certo de me trazer de volta. A plateia estava em silêncio absoluto. Muitos choravam. Isabela colocou a mão no ombro da filha. O amor de mãe não tem prazo de validade. Sua voz ecoou pelo salão. Ele atravessa fogo, distância, tempo. Ele espera, ele resiste. Ele encontra um jeito de trazer de volta o que é seu. Aplausos explodiram. Pessoas se levantaram. E então começou a tocar uma música suave. A canção de ninar que Isabela cantava para Carolina quando era bebê. Isabela estendeu a mão. Me concede essa dança? Carolina sorriu, pegou a mão da mãe, e as duas dançaram no centro do salão, embaladas pela melodia que atravessou 23 anos. O colar balançava suave entre elas, refletindo as luzes, brilhando como promessa cumprida. Mãe e filha, separadas pelo fogo, reunidas pelo amor, dançando juntas finalmente depois de tanto tempo. E naquele momento, tudo fez sentido. Toda dor, toda espera, todo sofrimento, porque levou até ali, até aquele abraço, até aquela dança, até aquele amor que provou ser mais forte que qualquer coisa. Naquela noite, antes de dormir, Carolina entrou no quarto que tinha sido seu na infância e que agora era seu de novo. Isabela apareceu na porta sorrindo. Posso? Claro, mãe. As palavras saíram naturais agora, sem medo, sem estranheza, só verdade. Isabela entrou e sentou na beirada da cama exatamente como fazia quando Carolina era pequena. Ajeitou o lençol, afastou uma mecha de cabelo do rosto da filha e começou a cantar baixinho. Dorme, minha pequenina, que a mamãe está aqui. Carolina fechou os olhos e cantou junto. Fecha esses olhinhos, sonha com o céu, que amanhã o sol vai brilhar só para você. Isabela terminou a canção e ficou ali só olhando, memorizando, agradecendo. Obrigada por voltar para mim, Isabela sussurrou. Obrigada por nunca desistir. Carolina segurou a mão da mãe. Nunca vou desistir de você, nunca mais. Isabela beijou a testa da filha. Boa noite, minha Lili. Boa noite, mãe. Isabela apagou a luz, mas deixou a porta entreaberta, como sempre fazia, como Carolina gostava. Carolina ficou olhando pela janela, onde as estrelas brilhavam no céu de São Paulo. Tocou o colar. Aquele pequeno coração de prata que carregou por tanto tempo sem entender, que a protegeu, que guardou sua identidade, que a trouxe de volta. E finalmente, depois de 30 anos de vida e 23 anos perdida, Carolina fechou os olhos, sabendo exatamente quem era e onde pertencia. Não era só Carolina, não era só Camila, era as duas. Era a menina que foi roubada e a mulher que sobreviveu. Era a filha que voltou e a guerreira que nunca desistiu. E dormiu em paz pela primeira vez na vida. Os meses seguintes foram de cura, de reconstrução. Carolina continuou com o projeto Reencontro, que cresceu mais do que ela imaginava. Centenas de famílias se inscreveram, dezenas foram reunidas, mães encontraram filhos, irmãos encontraram irmãos. E cada reencontro era celebração, era prova de que amor encontra um jeito. Sempre. Isabela estava em todas as reuniões, abraçava cada mãe que encontrava o filho, chorava com elas, porque entendia a dor da espera e a alegria explosiva do reencontro. Mãe e filha viraram símbolo de esperança, apareceram em entrevistas, contaram a história, inspiraram milhares de pessoas a não desistir.
a continuar procurando, a continuar acreditando. Porque se Carolina voltou depois de 23 anos, qualquer um pode voltar. Qualquer um pode ser encontrado, qualquer um pode ter final feliz. Um dia, Carolina estava organizando papéis do projeto quando achou uma carta antiga. Era de Isabela, escrita 2 anos depois do incêndio, quando a dor ainda era fresca. Carolina leu com lágrimas escorrendo. Minha Carolina, onde quer que você esteja, saiba que mamãe nunca vai parar de procurar, nunca vai parar de amar. Você é meu coração, minha vida, minha razão de acordar todo dia, e se você nunca voltar, eu vou morrer te procurando. Porque desistir de você é desistir de mim mesma. Te amo, minha Lili, sempre vou te amar. Carolina dobrou a carta e guardou junto com o colar na caixinha de madeira. Eram seus tesouros, provas de que foi amada. Sempre foi, mesmo quando não sabia. Mesmo quando estava perdida, o amor da mãe estava lá, esperando, resistindo, nunca desistindo. Isabela entrou na sala e viu a filha chorando. O que foi? Carolina mostrou a carta. Isabela leu e também chorou. As duas se abraçaram. Eu cumpri minha promessa, Isabela sussurrou. Te encontrei. E eu cumpri a minha, Carolina respondeu. Voltei para casa. Ficaram ali abraçadas, mãe e filha, sobreviventes, guerreiras, prova viva de que amor de mãe não tem prazo de validade. Ele atravessa fogo, distância, tempo, esquecimento. Ele espera 23 anos, se for preciso. Espera a vida toda, se for necessário, porque amor verdadeiro não desiste, não cansa, não morre. Ele só espera o momento certo, e quando esse momento chega, explode em luz. Em abraço, em cura, como aconteceu com elas, como pode acontecer com qualquer um que se recusar a desistir. Se você acompanhou essa história até aqui, você não só assistiu, você viveu. Sentiu cada lágrima de Isabela procurando por 23 anos. Sentiu cada dor de Camila crescendo sem saber quem era. Sentiu o choque do reencontro, a explosão das memórias voltando, a alegria impossível de descrever quando mãe e filha finalmente se abraçaram. Mas essa história não é só sobre elas, é sobre você. Sobre quantas vezes você já quis desistir de algo, mas alguma coisa dentro disse, aguenta mais um pouco. Sobre quantas vezes você se sentiu perdido sem saber onde pertence. Sobre quantas vezes você carregou uma dor, pensando que nunca ia passar. E essa história prova que vale a pena esperar, vale a pena acreditar, vale a pena nunca desistir. Isabela poderia ter desistido. Todo mundo dizia para ela seguir em frente, para aceitar que a filha morreu, para fazer o luto e reconstruir a vida. Mas ela não escutou. Escutou o coração. E o coração dizia que Carolina estava viva, mesmo sem prova, mesmo sem lógica, mesmo contra tudo. E ela estava certa. Carolina também poderia ter desistido. Poderia ter se conformado em ser Camila para sempre. Nunca saber de onde veio. Nunca ter família. Nunca ter respostas. Mas ela manteve o colar. Manteve a esperança. Manteve a fé de que um dia tudo faria sentido. E fez. Porque o universo tem um jeito de consertar o que foi quebrado. Tem um jeito de reunir o que foi separado. Tem um jeito de trazer de volta para casa quem se perdeu. Só precisa de tempo e fé. E amor que se recusa a morrer. Lembre-se do colar. Aquele pequeno coração de prata guardou uma identidade por 23 anos. Esperou o momento certo. Brilhou na hora exata. E trouxe mãe e filha de volta. Você também tem seu colar. Pode não ser de prata. Pode ser uma lembrança, uma foto, uma sensação, algo que te conecta com quem você realmente é, com onde você realmente pertence. Não jogue fora, não ignore, porque pode ser exatamente isso que vai te trazer de volta para casa, que vai te reunir com quem você ama, que vai dar sentido a toda a dor que você carregou.
O projeto Reencontro que Carolina criou já reuniu mais de 100 famílias, 100 histórias de amor que venceu o tempo, 100 provas de que nunca é tarde, nunca é impossível, nunca é hora de desistir. Então agora eu quero que você faça algo por mim. Pega essa história e compartilha. Compartilha com aquela mãe que perdeu um filho e não consegue mais respirar direito. Compartilha com aquela pessoa que cresceu sem família e se sente vazia. Compartilha com quem está procurando alguém há anos e já perdeu a esperança. Porque essa história pode ser o empurrão que faltava. Pode ser a luz no fim do túnel. Pode ser a prova de que vale a pena continuar. Isabela esperou 23 anos e no final valeu cada lágrima, cada noite em claro, cada oração desesperada, porque ela abraçou a filha de novo, cantou a canção de ninar de novo, teve a família de volta. E você também pode ter seu milagre, só precisa não desistir antes dele acontecer. Temos muito mais histórias como essa, histórias reais que restauram a fé na humanidade, que fazem você chorar, mas também sorrir, que provam que o bem sempre vence, que o amor sempre encontra um jeito e você não pode perder nenhuma. Então agora, faça 5 coisas. Inscreva-se no canal, porque toda semana tem história nova que vai mexer com seu coração do mesmo jeito que essa mexeu. Ative o sininho de notificações para ser um dos primeiros a assistir e viver essa emoção junto com a gente. Comente a palavra reencontro, para eu saber que você assistiu até o fim e quer mais histórias assim. Compartilhe com aquela pessoa que precisa acreditar que milagres ainda acontecem e que o amor nunca desiste. Deixe seu like se essa história tocou seu coração e fez você acreditar de novo. Nunca é tarde para voltar para casa. Nunca é tarde para encontrar quem você ama. Nunca é tarde para descobrir quem você realmente é. E se Isabela e Carolina conseguiram depois de 23 anos, você também consegue. Acredite, seu momento vai chegar. Até a próxima história. E lembre-se, amor de mãe não morre. Ele espera. Ele resiste. Ele sempre encontra um jeito. Sempre.